O fabuloso esquema de corrupção em Maranguape. A denúncia revela a existência de um esquema fraudulento de licitações na Prefeitura de Maranguape, comandada por um grupo de 4 pessoas, onde constituíram várias empresas, que têm como sócios os mesmos núcleo familiar, bem como pessoas laranjas, que foram usados para abrir empresa em seus nomes a fim de possibilitar a participação fraudulenta do grupo das licitações de Maranguape. É a fraude que totalmente desrespeita a Constituição Federal em seu artigo 37 e da Lei das Licitações, a Lei número 8.666/93. Mas esse fabuloso esquema também está enquadrado em vários outros crimes, como corrupção passiva, artigo 316, corrupção ativa, artigo 332, peculato, artigo 312, formação de quadrilha, artigo 288, todos esses artigos do Código Penal Brasileiro. Mas vamos aqui aos fatos. Dia 21 de setembro de 2012, foi dada entrada na Procuradoria contra os crimes contra a administração pública uma denúncia gravíssima, onde envolve o prefeito George Lopes Valentim, José Juarez Soares Filho, Lucas, filho do seu Juarez Soares, proprietário da Quilimpa Comércio e Indústrias de Produtos de Limpeza Limitada, Romério Mendes Oliveira, proprietário da empresa RMS Computadores com sede na rua Campos, no centro de Maranguape, e controlador da firma Vertical Centro Soluções Integradas Limitada. Empresa com endereço cadastrado na Receita Federal, a rua Coronel Antônio Botelho, número 185, loja 15. E o outro, Edinaldo Nascimento Teixeira, motorista do senhor Juarez Soares Filho, proprietário da empresa Edinaldo Nascimento Teixeira, localizado na rua Otávio Albino, 970, Planalto Paraíso. A outra, Antônia Elizabeth de Souza Silva, brasileira empresária, proprietária da empresa Antônia Elizabeth Souza Silva, localizada na rua Coronel Antônio Botelho, número 70, loja G, Centro. A 7ª pessoa rolada é Isabel Ramos, filha da senhora Marlene Ramos Ferreira, esposa do senhor Leleu, abriu as seguintes empresas, veja bem: Marlene Ramos Ferreira, localizada na Avenida Tabatinga 640, no distrito de Sapupara, Tabatinga. Também proprietária da Lima Furtado Comércio, Alimentos e Serviços Aliteda, localizada na rua Marieta Colares Garcia 56A, Parque Iracema. E N.A. dos Santos Alimentos, com endereço na rua 13 de maio 78. Tendo como responsável o senhor Nacélio. 8ª pessoa deste processo, José Edmilson Cavalcante Prata, conhecido por Bel, casado com a senhora Flávia, proprietária das seguintes empresas: Prata Papelaria Liteda, com endereço à rua Coronel Afro Campos 369, no centro de Maranguape, e J. Cavalcante Prata, com endereço à Avenida 9, número 16B, em Gereçati 2, Maracanaú. Simplesmente, amigos, de acordo com este processo dirigido à Procarp, no dia 21 de setembro, nós vamos observar que um núcleo familiar tem se beneficiado na fraude de licitações. Na verdade, foi formado um cartel em que visou burlar a lei das licitações. E o que é o mais grave, nós vamos relatar agora. Esse fabuloso esquema de corrupção, ele tem por finalidade dar dividendos a todos eles, incluir o envolvimento do prefeito. Nós vamos aqui. A presente denúncia, ela revela todo esse esquema, comandado por 4 pessoas. Quem são essas 4 pessoas? O senhor José Juarez Soares Filho, a senhora Isabel, proprietária da empresa Lima Furtado Comércio, Alimentos e Serviços Aliteda, localizada na rua Marieta Colares Garcia, número 56A, no Parque Iracema. E o senhor Leleu, esposo da senhora Isabel, além do senhor Romério Mendes, que trabalha no ramo de informática em Maranguape. O referido esquema é de inteiro conhecimento do senhor prefeito George Lopes Valentim. As pessoas acima constituíram várias empresas, que têm como sócios integrantes de um mesmo núcleo familiar, bem como pessoas ingênuas, que foram usadas para abrir empresas em seus nomes a fim de possibilitar a participação fraudulenta do grupo das licitações em Maranguape, os conhecidos laranjas, de forma a garantir sempre a vitória,
frustrando o caráter competitivo do certame licitatório. Assim é que o senhor Dedeu e a senhora Isabel são casados entre si, sendo a senhora Marlene Ramos Ferreira, mãe da senhora Isabel, por sua vez o senhor José Juarez Soares Filho, comandante do grupo, repito, comandante do grupo fraudador, recebendo ordens diretas do prefeito George Valentim. É pai do senhor Lucas, titular da Quilimpa, empresa que participa de quase todas as licitações realizadas em Maranguape, ao lado das empresas fantasmas criadas para atuação irregular nas licitações. Como já foi dito, há ainda pessoas que integram o esquema do senhor José Juarez Soares Filho, sendo usado como laranjas, como é o caso do senhor Ednardo Nascimento, motorista do senhor Juarez, proprietário da firma Ednardo do Nascimento Teixeira, e Antônia Elizabeth Souza Silva, ex-empregada doméstica do senhor Juarez Soares, que foi colocada como titular da empresa Elizabeth de Souza Silva. Vejam só, senhores, a gravidade dos fatos. Além desse grupo familiar, o esquema também envolve os laranjas, pessoas de conhecimentos rudimentares, pessoas que tiveram seu nome usado, talvez em troca de algum favor ou em troca de alguma quantia financeira, para adentrar este nefando esquema para burlar as licitações e assim fraudar todo o certame. Essas duas pessoas, como eu já falei, tanto Ednardo Nascimento Teixeira como a Antônia Elizabeth Souza, são pessoas de baixo poder aquisitivo. Nunca desempenharam qualquer atividade empresarial e não têm sequer noção exata acerca da altíssima movimentação financeira de tais empresas. Outros sim, são pessoas que jamais pisaram a comissão de licitação da Prefeitura Municipal de Maranguape ou ficaram com qualquer soma em dinheiro proveniente de contratos assinados com a municipalidade por conta de fornecimento de bens ou produtos, tudo apenas para emprestar seus nomes para a abertura dessas empresas. Fez parte também do esquema a empresa Vertical Centro de Soluções Integrada Ltda, que segundo consta o endereço localizado na rua Coronel Antônio Botelho, número 185, loja 15, no centro. Somente a empresa Ednardo Nascimento Teixeira, ME, vejam bem, estamos falando dos anos de 2008 a 2012, ela movimentou em cerca de R$1 milhão, conforme provas anexas ao documento entregue à Procap. Só a empresa do senhor Ednardo do Nascimento Teixeira, motorista do senhor José Juarez Soares Filho, no período 2008 a 2012, movimentou cerca de R$1 milhão. Uma observação, caros amigos: o esquema funciona através de fraudes em licitações. O prefeito George Lopes Valentim nomeou nada mais nada menos que Sandra Mendes como ordenadora de despesas em diversas secretarias. A partir daí, Sandra Mendes, junto com o esposo José Juarez Soares Filho, montou todo o esquema de fraude nas licitações através de laranja e empresas fantasmas. Lembrando a vocês que a mesma Sandra Mendes teve suas contas reprovadas pelo TCM, e a mãe de Lucas, cujo nome está emprestado como propriedade da Quilimpa. É para onde vamos agora. Já a empresa do senhor José Juarez Soares Filho movimentou aproximadamente R$600 mil na cidade de Maranguape nos últimos 3 anos, valendo frisar que ele também comprou a empresa Quilimpa, aberta em nome do seu filho Lucas, em cujo endereço existe uma sala fechada que ninguém nunca viu qualquer movimentação de produtos ou funcionário no local, evidenciando assim que as empresas, ora constituídas, servem de fachada para a atuação fraudulenta comandada pelo senhor José Juarez Soares Filho, com a utilização das outras pessoas na quadrilha laranja. Eu quero lembrar que Lucas, entre aspas, proprietário da Quilimpa, cujo endereço é uma sala fechada que ninguém nunca viu nenhuma movimentação de produtos ou funcionários no local, é filho de Sandra Mendes, ex-secretária do município de Maranguape, que teve suas contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. O casal
o senhor Leleu e a senhora Isabel comandam outro grupo de fraudadores das licitações como titulares da firma Lima Furtado Comércio de Alimentos e Serviços, sendo ambos responsáveis pelo comando e administração de outra empresa chamada N.A. dos Santos Alimentos, com endereço fictício, pois onde deveria funcionar a referida empresa, na verdade existe uma casa alugada, sendo que os inquilinos sequer têm conhecimento de que ali é a sede de uma empresa. Lembrando você que a N.A. Santos Alimentos fica na rua 13 de maio, número 78, conforme endereço fornecido à Receita Federal. Nós estivemos no local e não encontramos também nenhuma empresa. Até onde vai esse cartel de fraudadores do processo de licitação de Maranhão? Vamos continuar. Desta forma, o casal acima mencionado administra ainda a empresa Marlene Ramos Ferreira Limitada, que está no nome da senhora Marlene, mãe da senhora Isabel. Dessa forma, o casal Leleu e Isabel controla essas empresas para que possam participar das licitações com a quantidade de empresas necessárias à formação deste cartel, criado pelo grupo de fraudadores para participarem das licitações com garantia de vitória. Desta forma, senhoras e senhores, vê-se nitidamente que a constituição de diversas empresas em nome de pessoas comandadas pelo senhor José Juarez Soares Filho, Isabel e seu esposo Leleu, tem como objetivo a concorrência concomitante em diversos procedimentos licitatórios do município de Maranguape, fraudando o caráter competitivo do certame, configurando uma espécie de competição caseira para posteriormente apropriar-se dos recursos públicos. Ora, senhores, vejamos, de um lado nós temos a senhora Sandra Mendes, o senhor Juarez e Lucas, e do outro lado temos a senhora Isabel, Leleu, sua irmã Marlene Ramos, sua mãe Marlene Ramos Ferreira, e mais o envolvimento de laranjas, que no caso, o pseudo proprietário da N.A. Santos Alimentos e das outras empresas que nós citamos aqui. Até onde vai esse mar de corrupção? Dos valores documentados no processo que já se encontra desde o dia 21 do PROCAP, no Ministério Público do Estado do Ceará, nós vamos aqui citar o que é que essas empresas já lograram. Por exemplo, a empresa José Juarez Soares Filho, cerca de R$ 760.385,98. A Quilimpa, que pertence ao Lucas, cerca de R$ 192.670,72. Ednardo Nascimento Teixeira, motorista do seu Juarez, R$ 1.205.794,09. Antônia Elizabeth de Souza Silva, na época, empregada do seu Juarez, R$ 447.500,23. Vertical Centro de Sol Integrados Ltda, R$ 324.929,90. Lima Furtado Comércio Alimentos e Serviços Limitada, R$ 1.235.120,05. N.A. dos Santos Alimentos lucrou R$ 451.842,51. Marlene Ramos Ferreira, mãe de Isabel, R$ 1.160.289,68. Diga-se ainda que a empresa que limpa comércio e indústria de produtos de limpeza limitada pertence ao senhor Lucas, como já foi dito, filho de José Juarez filho de Sandra Mendes, que teve suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e que o senhor George Valentim colocou como peça-chave para organizar todo este esquema fraudulento. Essa empresa que limpa, olha só um dado interessante, senhores. Ela foi fundada no dia 18
de janeiro de 2011. Se os senhores estiverem duvidando dessa informação, vocês podem procurar no site da Receita Federal, indo no site do TCM e pegando o CNPJ. Sim, pegue o CNPJ da empresa que limpa e coloquem o da Receita Federal e vocês vão observar que a data da fundação desta empresa é dia 18 de janeiro de 2011. Você pode ver o comprovante de inscrição e situação cadastral. No entanto, ela concorreu à licitação de número 201.01.2271 CCS, realizada pela Prefeitura de Maranguape. Mas o curioso é a data. A data que chama a atenção. Quando essa empresa concorreu? Foi no dia 27 de dezembro de 2010, com a finalidade de aquisição de material de cantina e limpeza destinado à Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, a SIDAM. Ora, senhores, vejamos, uma empresa que é criada depois que ganha um processo licitatório. Quer dizer, a empresa participou mesmo antes de ser oficialmente criada junto à Receita Federal. Em relação ao denunciado Robério Mendes, tem-se que o mesmo participa também de um esquema fraudulento. Ele participa desse esquema fraudulento como? Através de uma empresa a qual ele é titular, intitulada RMS Computadores, com sede na rua Afro Campos, no centro de Maranguape, e da empresa Vertical Centro de Soluções Integradas, com sede na rua Coronel Botelho, 185, sala 15, em Maranguape, que apesar de não figurar o nome de Robério Mendes, é ele que na verdade tem o controle da empresa. Extrai-se, e tudo isso nós colocamos, que as empresas que são citadas nesta denúncia concorrem às licitações pela Prefeitura de Maranguape, ocorrendo uma falsa disputa entre os concorrentes, frustrando qualquer caráter competitivo do certame, mediante um verdadeiro círculo vicioso nas licitações em que somente as empresas pertencentes a este grupo fraudador que nós mencionamos é que vencem todos os itens cotados. Veja que as empresas do senhor Robério Mendes participam das licitações concorrendo sempre com as empresas do mesmo grupo citados, evidenciando o acerto feito entre eles para que o resultado do certame possa lhe favorecer. Observe que toda a documentação que foi entregue à Procap, alusiva a esse processo, mostra verdadeiramente quais são as empresas que essas empresas deste grupo familiar corroboraram para que esse esquema se cristalizasse em Maranguape. Segue também a prova documental comprobatória de todos os pagamentos feitos pela Prefeitura Municipal de Maranguape a estas empresas na gestão do senhor George Valentim. Nós estamos dizendo que o senhor George Valentim estava totalmente cônscio de todo o esquema de corrupção e fraude licitatória no município de Maranguape. Sendo assim, o que é que nós podemos dizer? Resta que existiu uma manipulação dos processos licitatórios, nos quais participam essas empresas, grupos, esses três grupos, a fim de se beneficiar os denunciados, fato que, de acordo com a lei número 8.666/93, constitui crime, se não vejamos. Olha o que diz o artigo 90 da lei número 8.666/93. Fraudar ou frustrar, mediante ajuste, combinação com qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter para si ou para o trem vantagem decorrente da adjuição do objeto da licitação, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Conclui-se dessa forma que essas empresas fizeram um verdadeiro conluio nesta prática nefanda de fraudar todo o processo de licitação no município de Maranguape. Nós não temos nada a temer, senhores. Estamos a serviço da verdade e queremos
que a mesma venha ser apresentada de forma cristalina e que os envolvidos sejam indiciados e punidos na forma da lei, para que eventos como esse não venham macular a história dessa terra tão bela e tão memorável que é Maranguape, terra do ilustre Capistrano de Abreu, que diante de trás denúncias, os seus ossos devem estar se remexendo e crepitando dentro de seu caixão, diante de tanta maré de corrupção e fraude nas licitações públicas do nosso município. Aqui é seu repórter Baman Vieira, Maranguape TV, cidadania e democracia sempre.